Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma pregação de domingo. Hoje, 21/3. Então, nós vamos meditar na palavra de Deus no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Capítulo 9, a partir do versículo de número 28. Capítulo 9, a partir do versículo de número 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 homens falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia, Pedro e os seus companheiros achavam-se. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Então nós vamos ouvir agora um louvor ao Senhor nosso Deus, e logo após nós estaremos meditando nas Escrituras.
Então nós vamos para o nosso sermão de domingo. E hoje nós vamos falar sobre Jesus é o ápice da revelação divina. O texto que nós já lemos é Lucas 9, 28 a 36. Diz assim. Então nós vamos ver hoje o famoso texto da transfiguração. Esse é um texto que a gente precisa refazer o seu contexto. Jesus está ensinando e ele fala sobre o discipulado, sobre morrer. Os discípulos não sabiam sobre a questão do Messias morrer. Eles não tinham essa revelação de que o Messias viria para morrer. E Jesus, quando conta que vai a Jerusalém não para sentar no trono, mas para abraçar a cruz em meu lugar e em seu lugar, isso não faz sentido para os discípulos. Não era isso que eles tinham aprendido durante toda a sua vida. Então, 8 dias depois, Jesus agora resolve revelar-se aos discípulos de uma forma mais profunda. Então, nós vamos ver que Jesus é o ápice da revelação divina. Em Jesus nós temos o entendimento de tudo que Deus projetou para a raça humana. E como título do meu sermão eu coloquei: a cruz explica tudo. Então, aqui nós temos 3 revelações. Uma feita pelo próprio Jesus, a outra feita pelos personagens Moisés e Elias, e a última pelo Pai. Então o que acontece? Como é que a gente entende essa história? Jesus está dizendo que vai morrer. E os discípulos não conseguem, eles sempre ouviram falar da glória do Messias. Mas como entender agora um Messias que vai ser humilhado, açoitado, crucificado e morto? E aí Jesus chega e diz: olha, tem de vocês aqui que não verão a morte sem que antes vejam vir o Filho de Deus na sua glória. E aí os discípulos não entenderam. Então Jesus resolve se revelar. Então agora há um momento onde Jesus vai se mostrar como a revelação última de Deus, como aquele em quem tudo faz sentido. E diz assim, a revelação feita pelo próprio Jesus. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, aquelas, tem gente aqui que não vai morrer sem antes me ver no meu reino, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Então aqui agora, como no Antigo Testamento, no mundo de Jesus, a maioria das pessoas, principalmente em Israel,
elas sabiam que Deus havia se revelado a Moisés e dado a ele a antiga aliança. E quando Moisés desceu do monte, seu rosto brilhava. Então Moisés profetizou que Deus enviaria um profeta semelhante a ele e que todos deveriam ouvir esse profeta. E Jesus agora quer que os discípulos vejam a sua glória. Por quê? Porque se Jesus morre, quando Jesus morre, as coisas não fazem sentido para os discípulos. Porque eles não tinham ideia de que desde que Adão e Eva pecaram contra Deus, nós estamos separados de Deus. E há necessidade de um sacrifício vicário, de uma morte substituta, de alguém que morra em nosso lugar. Então o judeu, quando foi ler, principalmente Isaías, que falava do Eved, do servo de Deus, eles interpretaram assim. Isaías fala de um servo sofredor e um servo glorioso. O servo sofredor é o povo de Israel. O Messias é o servo glorioso, é o rei. Então, quando eles liam Isaías e as profecias messiânicas sobre o Messias, eles entendiam assim. Isaías falava do servo sofredor. Então eles entendiam que eles eram o servo sofredor. Mas eles aguardavam o Eved, o servo glorioso, o Messias, o Hamashia. Então quando Jesus vem como o servo sofredor de Isaías 53, o povo não entendeu. O povo não compreendeu quando Jesus chega e diz assim, olha, eu vou morrer. Eles tinham crido que Jesus era o Messias, prometido no Velho Testamento. Então esse Messias viria para triunfar, para reinar e não para sofrer. E quando Jesus diz que vai morrer, vai ser entregue aos gentios, aí a coisa não faz sentido. É como se eles perguntassem, cadê o Messias glorioso? É como se eles dissessem, agora não estou entendendo mais nada. Para os discípulos agora tudo fica incompreensível. Porque sem Jesus, a Bíblia é um livro incompreensível. Sem Jesus, a vida é incompreensível. Sem Jesus, nada faz sentido. Jesus é aquele que é a chave para a gente interpretar a Escritura, é a solução de Deus para a humanidade, quando a gente compreende. Então Jesus, percebendo que agora a mente dos discípulos está completamente perturbada e eles não estão compreendendo no momento nada, Jesus os leva para um momento de oração. Ele chama os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, sobe o monte, que alguns acham que é o Hermon, eu não vou perder meu tempo se é o Tabor ou o Hermon. E ele sobe o monte e ele vai orar. E enquanto Jesus está orando, o seu rosto começa a brilhar. E aí todo mundo lembra logo lá de Moisés. Mas não só o seu rosto.
a Bíblia diz que ele se transfigurou, e é o verbo metamorfou. Ele foi transformado. Ele agora está mostrando aos discípulos a sua glória. Porque muita gente pensa que Jesus é apenas um iluminado, é um espírito aperfeiçoado, é um mestre da moral. Mas Jesus chega para os discípulos e vai dizer que ele é muito mais do que um mestre da moral, do que um espírito aperfeiçoado, mas que ele é Deus encarnado. E aí ele revela aos discípulos a sua glória, para que, quando vier a cruz, eles possam lembrar e aquilo faça sentido. De que antes de Jesus se manifestar na sua glória, era necessário que ele padecesse, fosse rejeitado, crucificado, morresse em nosso lugar, para só depois, primeiro ele viria como servo sofredor, para só depois ele vir como grande conquistador. E aí Jesus agora se transfigurou. Houve uma metamorfose. O seu rosto brilhava. E as suas vestes ficaram brancas. Então, os discípulos que estavam quase dormindo, quando olharam aquilo, provavelmente era noite, eles viram a glória de Jesus Cristo como ninguém viu. Esta experiência vai ficar marcada na vida de Pedro, que ele fala da gloriosa visão que ele teve no Monte Santo. Então agora Jesus se revela como maior, como o Deus vivo, encarnado, ali entre eles. Jesus não é como Moisés, que recebeu a glória de Deus. A glória que Moisés tinha era uma glória passageira. Que com o passar do tempo a luz foi diminuindo, mas a glória que Jesus está revelando é uma glória eterna. E não é uma glória derivada, é uma glória própria. Por quê? Porque se eu crer em Jesus como um líder espiritual, como um homem, um espírito aperfeiçoado, como um entre tantos profetas, e eu não crer que ele é Deus, então ele jamais poderá ser o meu Salvador. Porque ninguém, exceto Deus, pode salvar o homem. Então era necessário que Jesus mostrasse aos seus discípulos que ele não é um profeta, que ele não é um líder religioso, que ele não é um espírito aperfeiçoado, mas que ele é o Deus único encarnado, que veio aqui buscar a mim e a você. E aí ele chama um grupo e diz: eu vou mostrar a vocês quem eu realmente sou. E aí agora os discípulos têm uma visão de Jesus ímpar, singular, incomparável. Agora eles sabem que ele pode ser o Salvador, que ele é o Messias, que ele é o Rei da Glória.
E aí o que acontece? Agora, essa revelação, ela é acompanhada pelo testemunho do Antigo Testamento, das escrituras judaicas, da Bíblia hebraica. Diz assim: eis que 2 homens falavam com ele. Pedro agora e Tiago e João vêm, 2 homens, Moisés e Elias. Moisés representava a Torá, a lei, a instrução, e Elias, os profetas. E estes homens vêm falar com Jesus acerca da sua partida. E a palavra usada para partida aqui no grego é êxodo, saída. Assim como êxodo teve a morte do cordeiro pascal, e com a morte desse cordeiro houve um êxodo, uma saída do povo de Israel do Egito. Assim, Moisés e Elias estão falando com Jesus que a morte dele na cruz do Calvário vai fazer o êxodo verdadeiro, o grande êxodo, a libertação de pecadores como eu e você, do poder de Satanás, do poder do mundo, do domínio do pecado para o reino de Deus. E que isso dar-se-á por ocasião da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando aparecem Moisés e Elias, Deus está querendo dizer que tanto a lei quanto os profetas, tudo que eles ensinaram, eles estavam apontando para a cruz. Quando Moisés falava do cordeiro imolado e o sangue oferecido a Deus, quando na lei tinha as estipulações, as ofertas, se você ler Levítico, você vai ver 5 ofertas. Olá, que era o holocausto, minhá, oferta de manjares, shelamima, oferta pacífica, e as 2 últimas, hatat e acham, pelo pecado e pela culpa. E agora, diz que eles falavam, apareceram em glória e falavam da sua parte do seu êxodo. Jesus veio para tirar a mim e a você do poder das trevas, do poder do pecado, do poder do mundo, para nos libertar e nos conduzir para a presença de Deus. E aí assim, que estava para se cumprir em Jerusalém. Então agora os discípulos estão entendendo, rapaz, tudo que a lei, tudo que os profetas diziam agora faz sentido. Então quer dizer que Jesus é aquele cordeiro que era morto no lugar dos pecadores. Então quer dizer que tudo aquilo que os profetas profetizaram como o dia do Senhor, um dia de trevas, um dia de juízo, era um dia da morte de Jesus Cristo, onde o juízo de Deus cairia sobre Jesus Cristo. Então agora o Antigo Testamento se tornava compreensível. Agora, quando eles olhavam para tudo aquilo que eles haviam lido, aprendido, e que até então não fazia sentido, agora
Quando eles veem Moisés e Elias representando a lei e os profetas, falando a respeito da morte de Jesus, eles entendem que todo o Antigo Testamento estava apontando para este momento ímpar da história, que é o momento da morte de Jesus em nosso lugar. O profeta Isaías já dizia: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. E aí diz assim: Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória, a sua glória, e os dois homens que com eles estavam. Ao retirarem-se, quem? Moisés e Elias saem de cena. Isto significa que tanto a lei como os profetas se cumprem em Jesus Cristo. E agora, porque a lei, diz a Bíblia, era sombra. Cristo é a realidade. Então, o Antigo Testamento falava da sombra. Ou seja, falava verdades numa linguagem própria para a mentalidade da época. Verdades estas que só podiam ser plenamente compreendidas quando viesse o Messias, que faria todo sentido. Então, sem Jesus, tudo que Moisés ensinou não faz sentido. Essa necessidade que o pecador tem de prestar um sacrifício, de alguém inocente morrer no lugar do pecador, sem a morte de Jesus não faz sentido. É só um animal morrendo. Sem Jesus, as profecias de que viria o Messias, de que ele nasceria numa cidade humilde, de que ele nasceria de uma virgem, e que ele tomaria o nosso lugar no juízo, sem Jesus não faz sentido. Mas agora, Pedro, Tiago e João estão começando a compreender que antes da glória que Jesus está demonstrando agora, uma espécie de amostra antecipada, é como o povo fala hoje de espólio. Jesus está dando a eles uma visão da sua glória, de quem ele realmente é. Aí o que acontece? Eles agora imaginam o seguinte: eles ainda têm a ideia de que Jesus está no mesmo nível de Moisés e de Elias. E aquela glória é tão maravilhosa que Pedro diz: Senhor, bom é que a gente esteja aqui. É como se ele tivesse dizendo: foi providencial nós estarmos aqui. Nós vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Eles queriam que aquela visão continuasse. Eles queriam não descer do monte. Porque a gente imagina que
A glória maior é ver Jesus com o rosto brilhando. É ver Jesus com as vestes resplandecentes. E o que eles não sabiam é que a maior manifestação de poder não era aquela. É que a maior manifestação de poder não era Jesus com o rosto brilhando, nem Jesus com as vestes incandescentes. Mas seria, lá em Jerusalém, Jesus com o rosto desfigurado de tanto ser chicoteado, açoitado, esmurrado, espancado, com uma coroa de espinhos, sangue jorrando sobre o seu rosto, e ele seminu, rasgado, o corpo dilacerado, as costas, como uma massa de carne, pelas chicotadas. Ali onde o homem via a vergonha, onde o homem via o horror, Jesus manifesta a glória. Jesus manifesta o poder salvador de Deus. E qualquer pessoa que queira compreender a história só vai compreender a vida no dia que compreender que a maior demonstração de amor, poder e glória foi naquilo que nós achamos feio, fraco e pobre. Foi na cruz do Calvário onde Jesus mostrou o amor capaz de sofrer como a ovelha muda, de não se defender, de se entregar no meu lugar e no seu. E quando eu compreendo isso, eu vejo realmente a glória de Deus. Eu consigo compreender, aí as coisas começam a fazer sentido. Porque eu vejo a feiura do meu pecado. Eu vejo a hediondez da minha maldade. Eu vejo quanto o ser humano é ruim. Porque para que esse ser humano seja alcançado, salvo e perdoado, foi necessário que Jesus Cristo manifestasse tamanho amor na cruz do Calvário, capaz de salvá-lo, de perdoá-lo, de alcançá-lo. Então, quando o povo olhava para Jesus Cristo, depois de ter passado uma noite apanhando, depois de ter sido esbofeteado, depois de terem enfiado espinhos na sua cabeça, e que ele estava com um semblante irreconhecível, depois de terem açoitado com um chicote de 12 pontas, com ferro, com metal e osso nas pontas, que a carne, a massa, o tecido das suas costas estão, os órgãos estão quase expostos. Ali onde o mundo vê humilhação, dor e sofrimento, o cristão vê o amor de Deus. O cristão vê o poder de Deus.
Porque é preciso ter muito poder para não fazer nada diante de tamanha maldade. Porque é preciso ter muito amor para sofrer tanto no lugar de alguém. Então, a maior glória não foi manifesta lá no monte. A maior glória foi manifesta na cruz do Calvário. Foi lá na cruz do Calvário onde a gente olha e a gente vê o amor de Deus por mim e por você. O poder de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus. Então o homem comum, ele olha e ele não vê nada. O homem comum, ele olha, ele vê um filme do Mel Gibson e ele tem dó de Jesus Cristo. As pessoas que olhavam ali, elas tinham dó. Mas aquele Jesus que está morrendo ali, está dando a vida por nós. Ele diz, tem o poder para dar, tem o poder para tornar a tomar. A cruz do Calvário é a resposta. Jesus é o ápice da revelação divina. Nele, nós temos a solução para o nosso pecado. Nele, nós temos a solução para o caos do mundo. Nele, nós temos resposta para todas as inquietações do coração. Quando nós começamos a ver que tudo que há é fruto da rebelião do ser humano contra Deus, e que essa rebelião tinha consequências destruidoras, e Jesus Cristo encarna, se faz homem, para receber sobre si o resultado da nossa maldade, para nos reconciliar com Deus através da sua morte. Aí nós vemos sabedoria de Deus. Que ele vence o mal se submetendo a ele. Que ele se deixa morrer, ele se deixa matar, para que com a sua morte morra o meu velho eu, morra a sua velha vida, morra a nossa culpa, morra a nossa maldade, morra a nossa perversidade. E lá na cruz está morrendo o meu passado, o teu passado, a minha maldade, a tua maldade, os meus pecados, os teus pecados. É isso que está morrendo lá, que o mundo não consegue ver. E quando Deus olha para Jesus, ele não vê um pobre coitado. Ele vê em Jesus a solução que a humanidade precisava. Ele vê uma segunda chance para mim e para você. Ele vê a minha velha vida indo embora e uma nova oportunidade surgindo diante de mim. Então agora, Pedro diz assim, Senhor, nós vamos fazer uma tenda. Pedro não entendeu ainda. Como muita gente não entendeu ainda. Que Jesus é supremo. Que Moisés e Elias chegaram e disseram, Senhor, agora é contigo. Tudo que nós dissemos a teu respeito e agora tudo está em tuas mãos, agora é contigo. Aí, olha o que diz. Agora, a revelação concretizada pelo Pai. Enquanto assim falava, Pedro,
Até então ele tinha Jesus com alguém no mesmo patamar de Moisés e de Elias. Veio uma nuvem e os envolveu. Envolveu quem? Jesus, Moisés e Elias. Não foi os discípulos. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, daquela nuvem, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Agora tem um testemunho de Jesus, da lei e dos profetas, e tem o testemunho do Pai. O Pai diz, este é o meu filho. Nele tudo se cumpre. Tudo que eu planejei para a vida de vocês se cumpre nele. E agora, é ele quem tem a última palavra. É ele a maior revelação minha. E é em Jesus que nós vemos a revelação última de Deus. É em Jesus que nós vemos tudo o que Deus queria fazer. Que esse Deus que foi rejeitado, que esse Deus que foi desobedecido, que esse Deus que tinha um plano para a nossa vida, e que nós rejeitamos esse plano e quisemos outro, esse Deus não nos abandonou. Esse Deus não nos entregou à própria sorte, nem nos destruiu. Mas, pelo contrário, ele já tinha um plano. Por isso que na teologia a gente diz que antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Porque a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sabendo Deus que eu e você iríamos falhar, qualquer outra pessoa tinha desistido. Tinha dito, eu não vou fazer alguém que vai se voltar contra mim. Eu não vou fazer alguém que vai me dar trabalho. Mas Deus resolve nos criar. Apesar de saber. Então, sabendo Deus que nós iríamos pecar, ele elaborou um plano. E neste plano, Jesus estava designado para morrer antes da eternidade. Por isso é que quando Jesus vem e ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, ele diz, seja feita a tua vontade. Porque o Pai não responde. Porque o silêncio do Pai fala alto para Jesus. O silêncio do Pai é, você sabe que a única esperança desse povo, a única esperança daqueles que morreram, a única esperança dos que ainda virão a viver, é você. Jesus é a única esperança. E nele agora se cumpre tudo. Tudo que a lei dizia, tudo que os profetas diziam, toda a revelação de Deus. Quando Jesus morre na cruz, agora tudo se torna compreensível. Quando ao terceiro dia, ele levanta-se dentre os mortos. E aí, agora que ele cumpriu sua tarefa, que ele cumpriu tudo que estava designado, que agora tudo faz sentido, que agora Deus é justo e justificador daquele que tem fé. Que Jesus morreu no meu e no seu lugar, para que eu e você possamos voltar para Deus. Então,
Jesus chega para os discípulos e diz: não contem nada para ninguém, até depois da minha ressurreição. E agora os discípulos estão de rosto no pó, porque eles não querem ver mais ninguém a não ser Jesus Cristo. Então, quando você compreende a morte de Jesus Cristo, você compreende a revelação de Deus. Você compreende tudo que a Bíblia diz. Tudo que a Bíblia diz no Antigo Testamento começa a fazer sentido. Tudo. Os sacrifícios, a retirada do povo do Egito, a escolha de uma nação, a punição daquela nação, a preservação daquela nação, a revelação dada àquela nação para que eles escrevessem, os profetas, as leis que Deus deu a Moisés, o sacerdócio, tudo aquilo que parecia estranho, agora quando você conhece a Jesus, você sabe, ele é o sacerdote perfeito, que ofereceu um sacrifício perfeito. Ele é tanto o sacerdote como a oferta. Ele é o ofertante e a oferta. Você diz: eu sou o pecador. Ele é o inocente. Então, em Jesus nós temos o cumprimento das Escrituras. E a maior glória que ele revelou não foi agora no Monte Hermon. Porque esta glória que ele revela agora, ela é posterior à glória que ele revela na cruz do Calvário. A glória de vencer o mal com a morte. Nenhum morto, com exceção de Jesus, vence nada. Mas Jesus é o único que a sua morte é a destruição do meu pecado. É a destruição do poder das trevas. Que a sua morte é a minha vida. Que a sua morte é a abertura do caminho de retorno para Deus. E aí, no domingo da ressurreição, ele levanta dentre os mortos para poder dizer: a porta está aberta, vem a mim. Então hoje, nós vimos que Jesus se revela a Pedro, Tiago e João e diz: olha, eu sou o Deus homem. E vem Moisés e os profetas e Elias e diz: ó, e o Senhor vai morrer em Jerusalém por estes homens. E veio o Pai e diz: este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Nele vocês encontrarão a paz, o perdão, a esperança e a razão para viver. E eu quero convidar você para conhecer a verdadeira glória de Cristo, para que você possa olhar lá para aquela cruz, imaginar aquele homem sendo Deus, se deixando açoitar, ser pregado, ser perfurado e ser morto. Tudo isso para que o juízo de Deus não caia sobre mim e sobre você. Para que a ira de Deus não seja despejada sobre nós. Ele sofreu a ira de Deus para que eu possa receber
o amor de Deus, a bênção de Deus. E aí, quando eu compreendo isso, eu vejo quão grande glória. E o C.S. Lewis é um escritor cristão, era ateu e se converteu. Ele escreve as Crônicas de Nárnia. E ele fala de um modo bem simples, né, para crianças. E ele fala que existe um reino, que é o reino de Deus. E esse reino tem crianças, tem a Lucy, tem os meninos, tem os animais da floresta. E nesse é o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Esse livro do C.S. Lewis. E nesse livro, o C.S. Lewis fala do Aslan. Do Aslan, o leão bom. O leão que não devora. O leão que protege os bichos da floresta. O leão que é o leão amigo das crianças. O leão que é o protetor dos indefesos. O leão da tribo de Judá. E aí existe uma bruxa com seus duendes, com toda a sua turma maligna, que quer matar as crianças. E o Aslan, o leão da bondade, resolve dar sua vida no lugar dos habitantes de Nárnia. E aí há uma festa pavorosa. Eles começam a cortar a juba. Eles começam a colocá-lo sobre uma mesa de pedra. E eles matam o Aslan, o leão da bondade. E as crianças, por entre as árvores, choram. E aí a bruxa e os duendes fazem um carnaval da morte. Uma festa infernal. E quando eles estão no meio da festa, há um craque, um estalo no universo. E de repente, o Aslan pula da montanha em cima da mesa. E a bruxa e os duendes ficam todos assustados, porque ele estava morto. E dizem: como é que você ressuscitou? Como é que você apareceu aqui? Nós te matamos. E o Aslan diz: existe uma regra que só quem ama sabe. É que quando alguém mata um justo, que não tem pecado, a morte funciona ao contrário. E a morte se transforma em vida. E Jesus Cristo, o nosso leão da tribo de Judá, quando ele morreu, a morte dele foi gloriosa. Por quê? Porque naquela morte jorrou vida. Porque daquela feiura jorrou beleza. Porque daquela tristeza jorrou alegria. Porque daquela condenação jorrou perdão. E porque daquela morte gerou vida. E em Jesus Cristo, eu e você, pela fé no que ele fez e no que ele é, podemos ter perdão, paz e vida. Então hoje, Jesus Cristo é aquele que o Pai disse a ele ouvir. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ninguém que vem a mim eu lanço fora. Jesus Cristo hoje te chama. E ele diz: eu quero mudar a tua vida. Eu quero perdoar os teus pecados. Eu quero salvar você.
em todas as áreas. Eu quero começar a reconstruir tudo aquilo que você destruiu, que o mundo destruiu, que o diabo destruiu. Então, quando você crê em Cristo Jesus, a vida de Deus perpassa a tua morte. E como um milagre, você ressuscita. Tua alma ganha vida. O Espírito de Deus passa a habitar em nós. E aí a vida começa a fazer sentido. O incompreensível começa a se tornar compreensível. A nossa alma encontra um porto seguro. E o perdão de Deus invade nosso ser. E aí nós queremos andar com esse Deus. E aí nós queremos fazer como Pedro, fazer uma cabana e dizer: Senhor, fique aqui. Não vai embora. Como diz a música: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Então hoje Jesus Cristo quer entrar em seu coração, em sua vida. Mas para isso é necessário que você se arrependa e creia nele. Então onde você estiver, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Deus abençoe. Fale com ele agora. Agora é você e ele. Fale com ele em nome de Jesus. Amém.